Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão. É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Mas tem presente no programa Desafios para você e com novidades. Você sabia que a partir de agora você não precisa mais baixar o nosso app da Desaflix? É só você entrar na internet, colocar desaflix.com.br e você vai ter acesso a conteúdos seguros para você, para toda a sua família, mas principalmente para os nossos pequeninos. Você pode baixar o nosso app e pode ter o acesso agora direto ao nosso site da Desaflix. O programa de hoje está demais. Nós estamos completando 60 anos da Jovem Guarda e o programa Desafios não podia ficar de fora desse contexto. Olha quem nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios do programa Desafios. Luiz Carlos Clay, um dos principais nomes da música brasileira. Ainda temos o quadro Fique de Olho e no final do programa o videoclipe da música Caminho Perfeito. Luiz Carlos Clay, que alegria receber o programa Desafios. Alegria minha, que bom estar com você. E parabéns. 60 anos de Jovem Guarda. 60 anos de Jovem Guarda. Se passaram 60 anos. Que isso. Foi um dia desse, né? Tudo começou aqui no Espírito Santo, né? Começou no Espírito Santo? Com Roberto Carlos, né? Ele que encabeçou tudo isso. Aliás, quem criou o nome foi o Elian Saldo, né? O Elian Saldo, que era diretor da TV Record na época. Sim. E havia a velha guarda, que era o Silvio Caldas, o Nelson Gonçalves e tal, que era a velha guarda de antigamente. E o Roberto foi contratado pela TV Record para fazer um programa de juventude em São Paulo. E ele, conversando com o pessoal da equipe dele lá, o Elian Saldo, que estava na frente, estava à frente de tudo, o diretor do programa, o Roberto queria que fosse uma brasa mora, que era uma forma dele, que ele falava com os caras lá no programa dele. Era uma expressão. Era uma expressão, como tá ligado que o pessoal fala hoje, né? Uma gíria. É uma gíria. Aí o Elian Saldo, não, e por que não Jovem Guarda? Que a velha guarda está indo embora. Aí é mesmo, aí começou a Jovem Guarda. Você vê, há 60 anos atrás era a Jovem Guarda nascendo, né? Era a Jovem Guarda nascendo. E olha que coisa interessante, aqui no programa Desafios, o Vanderlei Cardoso já passou aqui, Baby do Brasil. Ai, que maravilha. Sula Miranda. Poxa vida, que... Luiz Carlos Clay agora. Eu conheci, o Sula Miranda, mas conheci a irmã. Sim. Não é? Que era a Gretchen, né? A Gretchen. Conheci ela. A Sula eu não tive... A Sula já estava me afastando e a Sula estava entrando na música que era de cowboy, dessas coisas que eles fazem agora, né? Sim. Aí depois ela se tornou evangélica e hoje faz parte do mundo evangélico. Sim, e um testemunho sim, maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Mas, Luiz, vamos lá. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, o início da história do Luiz. Eu pude ouvir uma preleção sua e eu fiquei impactado sobre o contexto familiar. Incrível, né? Do seu pai. Colocou nome de russo nos filhos, é isso? A formação da família foi toda assim. Porque, na realidade, meu sonho não era ser cantor. Eu tinha sonho de aeronáutica. Eu morava em Recife, em frente à base da aeronáutica, e o meu pai foi da aeronáutica também. Então, eu convivia com aquele pessoal da aeronáutica, eu sonhava aquilo, ser um dia um piloto da aeronáutica e tal. E quando eu fui para o Rio de Janeiro, na realidade, aí vai a história do contexto que você quer, desses nomes, porque eu sou filho de um homem que saiu do Rio de Janeiro através da prisão que ele estava preso como político, que ele foi preso no Rio de Janeiro, e ele, como preso, ele teve a companhia do Luiz Carlos ali. E ele falava assim para o Luiz Carlos que no dia que ele saísse da cadeia, se ele constituísse uma família, ele tivesse um filho, um homem, um varão, ele colocaria o nome dele. E eu fui escolhido para a homenagem ao Luiz Carlos Prestes. Papai saiu do Rio de Janeiro para ir para a Itália. Ele queria ir para a Itália porque ele saía para a guerra. Em vez de ir direto para a Itália, para a Europa,
parou em Recife e conheceu minha mãe, num passeio que ele deu lá, olhou para minha mãe. Desceu do navio, foi fazer um tour. Foi na praia, olhando aquela lagoana linda, passando os dois olhando. Foram 9 filhos que eles tiveram, nós somos 7 irmãos, que 2 morreram, e papai dizia para a mamãe: Lourdes, meus filhos têm que entender que não existe Deus. Olha o nome dos irmãos: Vladimir, nome em homenagem ao Lenine. Olga, que era a irmã que morreu, é a esposa do Luiz Carlos Prestes, era Olga Benário. Depois vem eu, depois vem a Kátia. Kátia é um nome russo também, de uma líder russa. Nina, Nina também é uma mulher russa. Tá, a Marla, são nomes que o papai colocou nos filhos. Então, e aí nasceu aquele que não sabia cantar, se tornou a voz da família. Pois é, aí meu pai foi preso. Aí eu comecei a lutar para procurar alguma coisa para ajudar minha mãe. E na época tinha uma companhia, uma firma, uma empresa, uma indústria de rádio e televisão ABC. E essa rádio e televisão ABC criou um concurso de música de jovem, um tipo que hoje é parecido com The Voice, né? Eu cantava, mas cantava escondido, meus irmãos. Eu não tinha coragem de cantar na frente da televisão, que eles cantavam muito. O Vladimir canta muito, Kátia canta muito. E eu não. Eu não sabia que eu tinha essa voz. Mas Deus faz tudo certo. Aí eu olhei aquilo lá, me inscrevi naquele concurso, ganhei em Recife e fui embora para o Rio de Janeiro. Quais os principais nomes naquela época que começaram junto com o Luiz Carlos Clay? Era o Vanderlei, que era o principal, Gerry depois... E Vanderleia? A Vanderleia também. Vanderleia era de outra gravadora. Então, a CBS era assim um núcleo da Jovem Guarda. Era a gravadora daqueles dias. Era como é hoje em dia, na Sony Music, né? Era a gravadora que o Roberto Carlos encabeçava. Qual foi a primeira música do Luiz Carlos Clay que fez sucesso? Uma Casa sobre o Mundo. Canta um pedacinho aí. Amor, não chores mais por mim. Se o teu mundo não tem sorriso, não chore. Era uma música da Itália, Una Casa Intima no Mundo. E vinha a música de Sanremo. Mas essa tocou muito em São Paulo. A música que no Brasil inteiro o pessoal me conheceu foi Livre, nasci como a brisa, que as praias alisa, encrespa as ondas do mar. Era uma música do filme tema de Elsa, né? Born Free, que se tornou um grande sucesso. Muita coisa que você fala para mim é novidade. Eu sei, você é menino, você é bem jovem, mas o pessoal da televisão... Sim, sabe? Não, principalmente essa turma de casa que assiste televisão, com certeza... Tem gente curtindo lá. Curtindo e muito. Né? Esse Born Free era um tema de uma leoa, era um filme. Born Free, você entrava no cinema... já era o que tocava. E como foi a sua primeira experiência quando você foi para a televisão? Porque você participou dos principais programas de televisão naquela época. E foi o principal mesmo, o Rio Hit Parade, que era a grande parada de sucesso do Rio de Janeiro. Era patrocinado por um grande patrocinador, grande mesmo, e desciam as escadas os maiores nomes, né? E quando eu comecei, que eu gravei meus discos, me apresentaram um cara chamado Jair de Taumaturgo. Jair de Taumaturgo, ele tinha um programa de tarde na TV Rio, lá no Posto 6, no Rio de Janeiro, onde o Roberto cantava, onde Tim Maia cantava, onde todo mundo cantava. E ele tinha um programa de rádio na Rádio Nacional. Aí disseram para ele: tá surgindo um cara aí, um pernambucano, o cara canta, ele tem voz e tal. Aí ele disse: será que ele poderia defender uma música para mim Chama ele. Aí me chamaram para cantar a Praia, porque Aguinaldo Raiol tinha gravado a Praia e ele tinha medo de andar de avião. Nunca andou de avião, acho. Como é que era essa música? Em plena praia, no céu azul brilhava o sol, e junto ao mar a meditar coisas de amor. A segunda: e de repente o amor aconteceu. Essa música era um sucesso, era linda, todo mundo cantava. O Aguinaldo Raiol era o cara que mostrava. E ele não gostava de viajar de avião? Aí eu peguei o gancho. Eu falei assim: não, deixa eu canto. E cantei. Essa música chegou a primeiro lugar no Rio de Janeiro por minha causa, por eu ter defendido no Rio Hit Parade. Aí comecei a fazer todos os programas. Aí vou para São Paulo.
A convite de quem? Do Cenoura Bravanel. Silvio Santos não era dono do SBT ainda. Ele comprava o horário da TV Globo e na quinta-feira da TV Tupi. O horário todo do domingo era dele. Era comprado pelo baú. Olha só, Luiz, vamos parar um minutinho, nós vamos para o intervalo. Você não sai da frente da telinha, porque nós voltamos em instantes com Luiz Carlos Clay, 60 anos de Jovem Guarda. Na D7 Produções, temos estúdios pensados para qualquer tipo de projeto. Comerciais, videoclipes, filmes, podcasts, videoaula e muito mais. Cada produção é única e o estúdio também. Espaços adaptáveis e equipamentos de alta qualidade. Com uma equipe sempre disponível para garantir que tudo aconteça de forma rápida e eficiente. Entre em contato hoje e alavanque seu projeto com a gente. Faça sua ideia brilhar. D7 Produções. Hoje nosso programa Desafios Especial com Luiz Carlos Clay, cantor da Jovem Guarda, completando aí agora 60 anos desse movimento que revolucionou a música brasileira, não é isso, Luiz? Me assusta. 60 anos. Então, pra gente Uma brasa mora. A brasa mora, mas viva, né? Viva! Então, mas aí a gente estava falando agora no final do primeiro quadro sobre os programas, você chegando em São Paulo e trabalhando com o Silvio Santos, quando ele comprava o espaço da Globo. Isso, havia um cara que me apresentou ele lá, falou, tá surgindo lá no Rio de Janeiro um pernambucano e tal. Aí eu conheci toda a staff dele, o pessoal todo que fazia a direção do programa dele, e aí eu comecei a fazer esses galãs, e comecei a fazer sucesso. E fiz amizade com o Antônio Marcos. Antônio Marcos, que era um cara que na época estava com um grande sucesso. Qual que era a música dele mesmo? Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Essa Nazaré. Também fez muito sucesso. Muito, né? Muito. Agora, Luiz, você enfrentou uma guerra muito grande contra o álcool. Isso começou no Rio. No Rio de Janeiro. Começou no Rio por conta de um show que eu fui fazer numa associação bancária. Eu bebi aquela primeira dose de uísque, que me queimou todo por dentro. Eu não era acostumado a isso. Mas naquele dia eu fiz um grande show. Aí atribuí, não ao Luiz Carlos cantor, o sucesso, atribuí à bebida aquilo lá que o inimigo faz na vida da gente. Quantos anos você ficou no álcool? Ai, caramba, meu Deus, 66, 60. De 66, que foi o ano que eu comecei, até 75, mais ou menos. Uns 9 anos aí. 9 anos. Agora, como é essa história de Deus na vida do Luiz Carlos Clay? Aí é que tá. Constitui uma família, 3 filhos maravilhosos, uma mulher maravilhosa. Foi tudo, uma vida que era o meu sonho ter uma família e tal. Mas a minha família já era diferente da do meu pai. Eu já não tinha a mesma disciplina que meu pai tinha dentro de casa. Na nossa casa nós não sentávamos numa mesa para almoçar, para jantar. Pelo menos quando eu estava lá, era todo mundo com um prato na mão, comendo, assistindo televisão. Era diferente a minha casa, completamente diferente da do meu pai. E os meus filhos começaram a notar isso. Que eu era o seguinte, tá provendo, eu sou o provedor, tá ótimo. Eu esquecia do pai com os filhos, do pai marido, tudo isso. Porque a bebida começou a me consumir. Mas para mim eu estava na pior droga do mundo, que para mim é o álcool. Ela é abertura para todas as outras. Porque só precisa de uma brecha. Né? No dia que eu sentisse falta, eu ia ter isso. Só faltava uma brecha. E aí eu voltei para o Nordeste, a convite de um amigo meu, que era dono do SBT lá de Natal. E eu posso dizer que Deus me deu livramento para estar diante dessa câmera agora, falando para você que está me ouvindo, esse livramento maravilhoso que Ele me deu. Então, essa introdução do Luiz Carlos Clay, eu tive o privilégio de ouvi-lo, ouvir a sua experiência e como que o álcool destruiu a sua vida, a sua família, sua carreira, não é isso? Mas também pude ver
que Deus foi apresentado para você. Foi. Através de um pastor, num jantar, lá em Recife. Esse jantar, esse pastor, ele inclusive é muito famoso no Recife, Paulo Garcia. Ele era amigo do dono de uma churrascaria e eu fui convidado para um jantar que era aniversário do dono da churrascaria, do Paulo. E quando eu chego nesse jantar, eu tenho 3 surpresas bem grandes. A primeira, eu chamei o garçom, falei, me dá meu uísque, traz uma dose de uísque para mim. O garçom falou, não tem bebida alcoólica não, o seu Paulo não deixa, é o aniversário dele hoje e tal. O segundo foi Reginaldo Rossi. Regi estava nesse jantar também, a convite do dono da churrascaria. E o Reginaldo, quando me viu, porque o Reginaldo tinha feito uma música com meu nome, que dizia assim, da segunda parte em diante, Vanderlei Cardoso é que vai apresentar, G.R. Adriane, as garotas do lugar, Renato, Golden Boys, Rony Fon e Luiz Carlos Clay, vejam só a turma que eu juntei, só vai dar pão, vai dar pão, vai dar... Porque homem bonito na época era pão. Né? É verdade. Hoje é crush. Crush. E sabe Deus o que é crush? Sei lá o que é isso. Eu sei que era pão. E aí o Reginaldo, quando me viu naquele jantar, falou, fiz uma música pensando em você. Aí ele pegou o violão e cantou. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Eu estou falando isso pela primeira vez num programa com televisão. Naquele jantar, eu tive o terceiro impacto. Esse impacto foi que é o divisor de águas. O pastor Paulo Garcia estava presente e ele foi apresentado a mim. E quando ele tocou na palavra homem, o dono da casa, o sacerdote da família, aí ele tocou no meu botão. Aí eu desabei porque naquele jantar eu já não tinha mais família, eles já tinham separado de mim, eu tinha perdido todo mundo. Mas dentro de mim veio um negócio assim, convide seus filhos para ouvir isso aí. Aí eu fui falar com esse homem, com esse pastor, e cheguei nele e falei, pastor Paulo, eu queria que o senhor falasse essa família que o senhor diz que existe. Para os filhos. Para os meus filhos. Porque eu não consegui isso. Aí o pastor Paulo falou, traga seus filhos na minha igreja. Aí eu levei meus filhos na igreja dele. E pela primeira vez o pastor falou, fica aqui com eles também, Clay. E eu levei Patrícia, Júnior e Camila. Eles foram para a igreja lá. E lá nessa igreja, eles ouviram a palavra. E eu deixei eles lá. Olha o que acontece. Um bêbado, pai, deixa os filhos na igreja e vou para o aeroporto, compro a minha passagem e volto para o Rio de Janeiro. Sai de Recife, vem para o Rio de Janeiro e deixa os filhos lá. Deixo lá, para ver meu pai. Porque o que eu estava vendo, eu falei, será que é possível uma família assim? Aí eu queria que meu pai dissesse para mim o que é que eu devia fazer com a minha vida. Eu já tinha sido considerado alcoólatra pelos médicos. A minha perspectiva de vida era estar ao lado de Antônio Marcos, morto como ele, Paulo Sérgio, Altemar, todos eles mortos. Essa era a minha perspectiva. Mas para a honra e glória do Senhor, a perspectiva de Deus na minha vida é eu estar aqui do seu lado. E tem quantos anos que você entregou sua vida para Jesus? 25 anos. O que mudou na sua vida de Jesus para cá? Tudo. Tudo. Toda a concepção de vida. Tudo. Mesmo recebendo aqueles ensinos do seu pai, Deus foi maior e mudou a sua história. Maior, muito maior. Eu vou para casa do meu pai está de joelhos, eu vejo meu pai de joelhos com Bíblia na mão. O comunista que negava agora já está com a Bíblia na mão. Você não sabe a coisa maravilhosa que aconteceu. Eu fui atrás dele para perguntar o que é que um homem se basta. E mamãe, quando me viu, a mãe me grita no meio da rua, glória a Deus, seu pai está querendo falar com você. Quando eu chego, meu pai está de joelhos, com a Bíblia que eu tenho, a Bíblia dele na mão, toda manchadinha, que ele tinha mal de Parkinson. E ele olhar para mim e falar assim, eu eduquei você errado. Deus existe e tem um projeto na sua vida. Ô Luiz, o desejo da gente é ficar aqui, né? Eu também. Tem muita coisa para contar. É verdade, é muita coisa. Mas tem muitas pessoas que estão em casa e eu tenho certeza que estão se identificando com a sua história. E Jesus, ele dividiu a sua história, como dividiu a história da humanidade. O que esse telespectador precisa fazer em casa para ele receber esse Jesus? Talvez você esteja cético igual a mim, sem crer em nada.
já fez tudo pelo filho, pelo marido que está bebendo, que está nas drogas, tudo isso. Joelho. Quando eu vi aquele homem que se dizia comunista, que colocou meu nome em homenagem a um grande comunista do Brasil, quando eu vi ele de joelhos, que ele nunca se dobrou para as pessoas que o torturaram, mas meu pai estava com os joelhos dobrados para o único que a gente dobrar. Quantas vezes já botou seu joelho no chão? Coloca esses joelhos. Isso são alavancas, eu digo que hoje são alavancas para você chegar perto de Deus. E ora pelo seu filho, pela sua família. Vai para um cantinho na sua casa, como meu pai fazia. Ele ia para o banheiro, ele se escondia no banheiro. Meu pai está demorando. Teu pai está orando. E meu pai estava orando lá. Eu via ele murmurando, ele falando. Mas meu pai estava orando. E foram aqueles joelhos, foi aquela oração do meu pai por mim, que me fez levantar. Então, e nós vamos, olha só, fechar esse bate-papo, porque essa voz maravilhosa da Jovem Guarda, nesses 60 anos da Jovem Guarda, para a honra e glória do Senhor Jesus, um milagre você está vendo aqui no programa Desafios, assistindo esse bate-papo, com nada mais, nada menos do que Luiz Carlos Clay. Amém. E eu vou já me despedir do Luiz, e nós vamos ouvir, nós vamos curtir agora, ouvindo Luiz Carlos Clay cantando Grande é o Senhor, não é isso? Foi a música que meu filho pediu para eu cantar no casamento dele. Ó, eu agradeço imensamente a sua participação no programa Desafios. Obrigado. Parabéns. Amém. E a sua história edificou a minha fé. Amém. E eu tenho certeza que está impactando todos os nossos telespectadores. Eu só espero que tenha realmente tocado neles. Ah, está tocando. Olha, com muito carinho para você, Luiz Carlos Clay cantando Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Na D7 Produções, temos estúdios pensados para qualquer tipo de projeto. Comerciais, videoclipes, filmes, podcasts, videoaula e muito mais. Cada produção é única e o estúdio também. Espaços adaptáveis e equipamentos de alta qualidade. Com uma equipe sempre disponível para garantir que tudo aconteça de forma rápida e eficiente. Entre em contato hoje e alavanque seu projeto com a gente. Faça sua ideia brilhar. D7 Produções. Para você que é morador da Grande Vitória, eu quero te fazer um convite especial. Toda quinta às 19h30, no domingo às 17 horas, nós temos Escola Bíblica e um grande culto de celebração com toda a família a partir das 18 horas. Você é o meu convidado, muito louvor, uma palavra e poder de Deus para mudar a sua história. Venha comigo. Olha, um dia eu aceitei esse convite, eu estava com 22 anos, Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história.
e Ele quer te dar uma história diferente para contar também. Então, a nossa igreja fica aqui na rua João Bastos Vieira, 156, na Ilha de Santa Maria. Venha, traga toda a família, convide os amigos também. Nós somos uma família que amamos a Deus, que adoramos a Deus e temos experimentado milagres aqui neste lugar. Mas você precisa fazer a sua parte. Venha, traga toda a família, convide os amigos também. Você precisa experimentar Deus. Jesus é uma realidade e a nossa identidade, sabe, é sermos filhos do Deus vivo através de Jesus. É uma pena, estamos encerrando mais o programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você fica agora com o videoclipe da música Caminho Perfeito. E até amanhã, se Deus quiser. O caminho de Deus é perfeito. Tem um lugar especial pra você. Aos desanimados de coração, deixa Jesus carregar a sua cruz. Entregue sua vida pra Jesus. Só Ele quem pode te ajudar. Receba alegria e comece a adorar. Maravilhoso Deus, Tu és santo, Tu és glorificado. O Senhor é aquele que escreve uma história nova para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Eu te amo, Jesus, te adoramos, te bendizemos. O Senhor é tudo para nós. Sem o Senhor nada podemos fazer. Entregue sua vida pra Jesus. Só Ele quem pode te ajudar. Receba alegria e comece a adorar. Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão.